A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nós vamos usar a palavra de Deus. Eu peço que os irmãos abram vossas Bíblias na carta universal de Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo 5. Eu peço aos irmãos que vejam o versículo de número 16, inicialmente. Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte final apenas. Por enquanto, a parte final. Os irmãos podem ler comigo a parte final, todos juntos? Vamos lá? A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se você puder repetir comigo, por gentileza, vamos mais uma vez. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Eu sempre costumo dizer que quando vou pregar, eu peço a Deus que mostre-me, diga-me alguma coisa a respeito da mensagem, se de fato é esse o caminho a ser seguido, enfim. E durante o culto, durante a liturgia, os louvores, enfim, as orações que são feitas, às vezes Deus nos conduz por outro caminho, ou nos faz ajustar, enfim, o sermão, o esboço. E não que eu estivesse inseguro a respeito de pregar esta palavra, ou que eu esteja inseguro quando eu vou pregar, porque a gente sabe quando Deus dá a palavra, mas sempre é bom quando Deus dá uma confirmada para a gente ficar seguro dos resultados. Eu sei que às vezes a gente fica pensando que pode ser uma palavra para apenas uma pessoa, e se for para uma só pessoa já deu resultado, né? Isso é certo. E se for só para mim também já deu resultado. Mas eu não sou egoísta, porque para mim já deu resultado quando eu refletia nesse texto. E aí poderia ter ficado só com a reflexão para mim mesmo e não falar nada para os irmãos. Mas eu acredito que sim, tem alguma coisa para compartilhar convosco. O texto que mencionei aos irmãos, que nós lemos juntos, fala da oração feita por um justo poder muito ou surtir efeito. E eu fui pensar um pouco e refletir um pouco no que é efeito. E efeito, numa pesquisa breve aos dicionários, efeito é aquilo que é produzido por uma causa, por uma consequência. O efeito é um resultado. O efeito também é a capacidade para produzir o resultado esperado. Todas as coisas têm um efeito. Tudo que nós fazemos gera um efeito. É a chamada ação e reação. Quando nós fazemos alguma coisa, algo sucede àquilo que nós fizemos. Isso é certo. E aí, meditando nesse texto, eu trouxe o seguinte título para essa mensagem: Os efeitos da oração do justo. E quando a irmã Ana falava sobre a missão que Deus deu a ela de 37 anos de estar orando, aí eu disse, é essa palavra mesmo. Quando o grupo de louvor estava ministrando e o Djalma falou a respeito da oração que foi feita, acredito que foi feita até pela Gilda, falando a respeito de que alguns chegam com o coração alegre e outros estão aflitos. E aí a gente vai juntando as peças, né? Junta uma peça ali, outra peça acolá, e vai colocando assim no esboço e vai tendo um sentido em tudo que está acontecendo no culto. E aqui na CPAD nós temos um hábito muito bom, muito saudável, que é o hábito de orarmos sempre, iniciarmos os cultos com oração e também no decorrer do culto nós termos esta oração que fazemos e a oportunidade é dada aos irmãos de apresentarem seus pedidos, fazerem seus agradecimentos. Também apresentamos os nomes dos aniversariantes e após os nomes dos aniversariantes serem apresentados é feita uma oração pelos tais.
E oramos pelo Brasil, oramos pela CPAD, oramos pelos funcionários, pelos setores, oramos. Nós temos o hábito da oração. Mas a oração, ela gera um efeito. Parece assim meio que sem lógica do ponto de vista humano, você lançar suas palavras ao vento. Pense numa cena, você sozinho no seu quarto, conversando com quem? Você está ali, só tem você e você. Aí você dobra os joelhos e começa a falar. Falar para quem? Dirigir palavras a quem? Aí você diz, pastor, a Deus. Sim, sentido espiritual, a lógica espiritual conduz-nos a entender que nós estamos falando com Deus. Mas, do ponto de vista humano, você está jogando palavras ao vento. Do ponto de vista humano. Porque assim, não tem ninguém ali. Está falando com quem? Se por acaso você estiver na rua falando sozinho, o pessoal vai dizer, louco. A pessoa na rua, porque tem crente que anda na rua orando mesmo, né? E aí o pessoal diz, camarada é meio maluco, falando sozinho, né? Aí a pessoa diz, cara, maluco, bateu com a cabeça e tal. E às vezes a pessoa está orando. Porque na lógica humana é isso mesmo, jogando palavras, você não tem ninguém ali contigo. Mas a oração do justo, segundo Tiago escreve, ela pode muito em seus efeitos. E quais são os efeitos da oração do justo? Antes de seguir falando sobre os efeitos da oração do justo, a Almeida Revista e Corrigida é que diz efeitos. Se nós formos para a nova tradução linguagem de hoje, esse final de versículo 16 diz assim, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Já no texto da Nova Almeida atualizada, diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, o que é que a minha oração pode fazer? Que efeito gera a minha oração? Que efeito tem gerado? E outra, tenho visto efeitos de minha oração? Ou tem sido perda de tempo o que eu tenho feito ou o tempo que tenho dedicado de oração? Bem, agora nós vamos para o início do texto ou da porção que eu extraí, além do versículo 16, que é o versículo 13. Nós vamos do versículo 13 em diante até o versículo 18. Só que eu não vou fazer a leitura de todo o texto, eu vou pontuar, considerando o tempo. E o versículo de número 13, ele começa dizendo o seguinte, ou melhor, começa com uma pergunta. Está alguém entre vós aflito? E a resposta é, ore. É uma resposta é uma pergunta meio que retórica, porque não há intervalo para alguém dizer, eu estou aflito. O escritor diz, está entre vós alguém aflito? Aí na sequência ele já diz, ore. Então, o primeiro efeito da oração é que a oração traz alívio ao momento de aflição. Oração traz alívio ao momento de aflição. Tem até um ditado popular, em adesivos, a gente vê muito, eu pelo menos vejo, em muitos carros adesivos assim, hora que melhora. Até rima, né? Hora que melhora. Mas será que dá resultado mesmo orar? E quando nós oramos insistentemente e não vemos resultado, será que tem e nós não estamos vendo? Ou será que nós estabelecemos uma forma de resposta que nos é mais agradável, enquanto Deus nos respondeu de outra forma, mas um efeito houve? Será que nós não perdemos o hábito da oração pelo fato de que nós, de certa forma, estamos sendo condicionados a orarmos e querermos o resultado de imediato, embora algumas orações que fazemos, o efeito é imediato. O efeito é instantâneo. O efeito é lá.
será que nós perdemos o hábito de orar baseados no texto que diz que antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já sabe, e a nossa oração é resumida a: tu sabes, Senhor. Porque assim, né? Se ele já sabe, eu vou orar para quê? Mas o Senhor já sabe. E aí a gente faz aquelas orações meio que no pensamento, né? A todo instante, é chamado, alguns chamam inclusive de orar em espírito. Chamado orar em espírito. Em todo instante eu estou orando. Essa oração vale, sem dúvida nenhuma. Você está falando com Deus. Mas aquela oração de você dedicar um tempo e falar com Deus. Mas por que Deus quer que a gente fale, se Ele já sabe que vamos falar? Antes da palavra chegar à minha boca, Deus já sabe. E aí, para que eu vou abrir a boca? Então eu não vou abrir a boca. Então só vou dizer: tu já sabe. Senhor, tu sabe tudo. E aí eu estive me pondo a pensar sobre isso. Eu refleti da seguinte maneira: Deus sabe. Sem dúvida nenhuma Ele sabe. Mas assim, quando nós oramos, nós estamos com isso indicando de que nós não estamos dispostos a tomar qualquer que seja a decisão sem pedir o parecer do Senhor. Embora nós tenhamos convicção plena de que o que vamos fazer, estamos seguros de que a decisão que vamos tomar, ela é a melhor, porque a gente já, quem sabe, já foi experimentado em uma situação parecida, ou pela experiência de vida, a gente vai lá e diz: nesse caso aqui não precisa nem orar. É só decidir porque está na cara. É só decidir porque é óbvio. É só decidir porque é assim, está no fluxo, segue o fluxo. Mas Deus gosta de nos ouvir. Ele quer nos ouvir. É como você, filho, adulto, consciente de que é maduro o suficiente para tomar determinadas decisões, entrar em contato com teu pai e tua mãe e pedir o parecer. Olha a comparação. Pode ser que eu esteja exagerando nessa comparação, ou comparando Deus com o nosso pai, nossa mãe, enfim. Mas a Bíblia até compara, né? Coloca a mãe e diz assim: pode, porventura, a mãe esquecer de um filho que amamenta? Enfim, quando nós dirigimos palavras aos nossos pais, mesmo estando conscientes já de que a decisão que tomaremos já está certa, isso alegra o coração do pai e da mãe de saber o seguinte: eu posso sugerir, indicar, porque agir no lugar de eles não vão, embora gostariam de agir no lugar de, mas quando se percebe que a pessoa tem o livre-arbítrio ou a capacidade de decidir por si próprio, aí deixa a pessoa seguir. E Deus sabe que nós podemos decidir sem perguntar nada a Ele, sem dizer nada a Ele, mas Ele quer nos ouvir. Ele quer que nós apresentemos a Ele. Tá, mas é muito difícil, irmãos, falar sobre oração, porque oração não é teoria. Eu acho que você já ouviu muitos estudos bíblicos sobre oração. E estudos bíblicos sobre oração são muito bons. Esta palavra sobre oração provavelmente vai atender a alguma necessidade que você tem a respeito de algo. Só que de nada adiantará esta palavra ser exposta, esse sermão ser ministrado, se nós não tivermos uma prática de oração. Prática, porque oração é prática. É no dia a dia. Como é que eu sei dos efeitos? Primeiro tem que ter uma ação para gerar o efeito. Só tem como eu saber se o efeito da oração do justo existe se eu orar para ver o efeito. Então, o primeiro efeito da oração é que traz alívio para o momento de aflição. Todas as vezes que você estiver aflito, ore. Todas as vezes que você estiver aflito, ore. Se nós formos seguir com a leitura do versículo de número 13, nós verificamos que o escritor pergunta: está alguém contente
Aí ele diz, cante louvores. Só que esses louvores de quem está contente são aqueles louvores de gratidão, de exaltação. Mas existem também os louvores daquele que está aflito, que são orações, ou não? Está entre vós alguém aflito? Ore. Ore cantando, porque tem músicas, tem canções que são verdadeiras orações. Não deixa de ser oração. E é muito bom você acordar de madrugada para orar. Eu não sei, algumas pessoas não gostam, pelo menos outras gostam, de orar ao som de um fundo musical, de uma música que lhe toque a alma, que prepare o ambiente. Mas assim, orar gera alívio de aflição. Como é que eu sei disso? Como é que você sabe disso? Já aconteceu contigo? Já esteve aflito em algum momento e orou? Na sequência do texto, o escritor, ele diz o seguinte, ele diz, está alguém entre vós doente? Uma outra pergunta, são 3 perguntas até então, nessa porção de versículos. Está entre vós alguém doente? Ou está alguém entre vós doente? Aí ele diz, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. A oração aparece de novo como solução para um problema. Qual é o problema? Enfermidade. Então, o efeito da oração sobre a aflição é certo. O efeito da oração sobre enfermidade também é certo. Embora nós observemos que o texto fala da unção com óleo pelas mãos do presbítero, da unção com azeite. Em nome do Senhor, a oração feita com a unção com azeite gera o resultado da cura. Só que às vezes a gente imagina que é o azeite em si que gera o efeito da cura. Enquanto, na verdade, não é o azeite apenas que gera o efeito da cura. Quem gera o efeito da cura, ou que gera o efeito da cura, é a oração da fé. É a oração que é feita. Então, quando o autor destaca a doença depois da aflição, aí eu me pergunto, mas estar doente não é, de certa forma, já estar aflito? Porque parece, pelo que eu entendi, que o autor, ele pega o texto e parte do geral para o particular. Quando eu digo do geral para o particular, ele diz, está entre vós alguém aflito? Ore. Aí ele pega uma das aflições, apenas uma das aflições, que é estar enfermo, ou que é a enfermidade, e destaca entre todas as aflições. Porque se fôssemos pegar aqui o que nos aflige, hoje quem sabe você pode não estar aflito por enfermidade. Aí você diz, então essa palavra não é para mim. Mas você pode estar aflito por outro motivo. E o autor, creio eu, destaca a enfermidade como uma aflição. Aí eu pergunto aos irmãos, enfermidade gera ou não gera aflição? Muita aflição. Tanto é que nós estamos no Novembro Azul, já saímos do Outubro Rosa, e algumas pessoas evitam de fazer o exame preventivo, para evitar a aflição. Não quero nem descobrir, não quero nem saber, porque vai que? Prefiro não. Porque descobrir que estamos enfermos gera aflição. Gera aflição saber que tem alguém de nossa casa enfermo. As mamães que aqui trabalham, quando recebem a notícia de que em casa o seu filhinho está enfermo, fica aflita, ou ficam aflitas as mamães. Quem é que não fica aflito? Você está trabalhando e sabe que alguém de tua casa está enfermo. E aí você diz assim, mas existem algumas enfermidades, pastor? De boa, não gera nem aflição. De boa, já são assim tão naturais, são aquelas meio que crônicas, e aí você vai levando de boa. Só que o escritor, ele avança falando a respeito da situação, nesse texto, a situação além da normalidade das enfermidades do dia a dia.
Vamos seguir. No versículo de número 15, ele fala que existe salvação para o doente. Ele diz, e a oração da fé salvará o doente. Aí você diz, o doente está condenado? Salvar de quê? Salvar da morte. Na verdade, essa expressão salvar, o verbo salvar aqui, indica livrar da morte. Aqui não fala de condenação eterna. Aqui é diferente do salvar que tem no versículo de número 20 do mesmo capítulo. Salvará a sua alma, diz no versículo de número 20. Esse salvar aqui é salvará o doente o enfermo de morrer. Então, a oração tem como efeito, primeiro, aliviar a aflição. Segundo, trazer saúde ao enfermo. Terceiro, salvar o enfermo da enfermidade. Salvar o enfermo da morte. A cura do doente acontece por meio da oração, e eu disse há pouco, parece no texto que o escritor está falando não das enfermidades cotidianas, embora a oração gere efeito também sobre as enfermidades cotidianas. A exemplo disso, nós vemos que Jesus curou a sogra de Pedro de febre. Você diz, febre? Tá de brincadeira, né? Tá registrado na Bíblia? Vai lá, toma um... Não vou dizer nome de remédio aqui, não. É fazer propaganda, né? Depois vai estar na internet aí fazendo propaganda de remédio. Um antitérmico, é isso? Pronto, tome um antitérmico. Generalizei aí. Que resolve o problema. Mas o Senhor também cura de febre? Cura de febre. Sim. Ah, não. O Senhor cura de dor de dente? Cura. O Senhor cura. Toda enfermidade o Senhor cura. Mas se houver, porventura, falta de cuidado da pessoa e tal, o Senhor cura. Mas ele orienta também a pessoa a se cuidar. Mas ele cura sim. Todo tipo de enfermidade o Senhor cura. E nesse caso específico, no versículo de número 15, diz o seguinte. Diz que o Senhor levantará. Levantará o quê? O Senhor o levantará. Levantará o enfermo. Aí eu fiquei pensando, este tipo de enfermidade pontuada aqui pelo escritor, parece não ser uma enfermidade simples. Parece ser uma enfermidade de alguém que está prostrado. Parece sim. Então, a oração feita com fé, ela gera o efeito de levantar aquele que está prostrado. Qual é a situação do enfermo que você lembra agora? Há pouco nós fizemos algumas orações. Citei o nome de uma amiga minha que está com câncer. A irmã Ana Dalva fez a oração. A irmã Ana Dalva também citou uma prima. E a gente sempre lembra, tem alguém. E essas enfermidades, infelizmente, a gente está vivendo um período que desencadeou, tem um boom de enfermidades, de pestes, que a gente fica sem saber. São os mais variados tipos de cânceres. Cânceres de tudo. Até a gente ouve às vezes dizer, câncer disso. Nunca nem imaginei. Tem câncer disso. Câncer na pele, mas tem câncer no nariz. Então, são os mais variados tipos de câncer. Mas o Senhor também cura de câncer. Outro efeito da oração, irmãos. A oração, ela gera perdão para o doente. Oração gera perdão. Pastor, então o senhor quer dizer, e depreende-se do texto, que toda enfermidade é produto de pecado? Não. Porque o escritor, ele diz, no versículo 15 ainda, se houver cometido pecados, se. Então entende-se aí que nem todas as enfermidades são produto de pecado. Mas se tiver cometido pecado, esta oração feita, esta oração com fé, faz com que os pecados do indivíduo, da pessoa enferma, sejam perdoados. O efeito da oração é gerar tranquilidade na aflição, trazer saúde ao enfermo, perdoar os pecados daquele que porventura pecou. Mas para que isso aconteça,
caso haja pecado do enfermo, é necessário que haja reconhecimento da culpa, se é que há culpa. Se não há culpa, não tem como ficar buscando. Por exemplo, quando a irmã Ana orou, ela disse, quem sabe a irmã Simone está perguntando, por que eu, Senhor? E às vezes a gente fica naquela indagação, querer saber por que eu? Mas eu, aí fica dizendo, mas eu sou justo, e a gente fica buscando nossa justiça. Eu não sou justo, o que foi que eu fiz? Qual foi o meu erro? Onde é que está meu pecado? Mostra-me, revela-me aqueles que são ocultos, porque não é possível que esteja acontecendo exatamente comigo. Então, se há culpa, não digo com isso que há culpa nos casos que você está lembrando, ou que eu também estou lembrando, mas se houver culpa, que a culpa seja confessada e que nós oremos uns pelos outros para que nós saremos. A oração também, além de gerar alívio para o aflito, cura para o enfermo, perdão para o que pecou, se houver confissão, faz com que o indivíduo que confessa alcance misericórdia. Nós vemos isso em Provérbios 28 e 13. Aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcança misericórdia. Aquele que faz uma oração de confissão, alcança misericórdia. Então a oração também gera como efeito perdão de pecados e acesso à misericórdia. Porque o acesso à misericórdia se dá através do reconhecimento de que se é pecador e acesso à misericórdia. Porque o que encobre, diz o mesmo texto de 28, o capítulo 28, versículo 13 de Provérbios, que o que encobre não prospera, mas o que confessa, e confessar é orar, dizendo, reconheço, fiz mesmo, e o Senhor perdoa. Mas a oração gera mesmo efeito? Você já viu em tua casa? Já aconteceu algum episódio, alguma situação que você diz, vi, testei, testemunhei, aconteceu, foi orando e automaticamente acontecendo. Não, demorou uma semana, mas eu vi, aconteceu. Você deve ter um testemunho. Se nós fôssemos fazer uma fila de irmãos testemunhando, alguém ia dizer, o efeito da oração na minha vida foi este. Aconteceu exatamente isso. Nós temos efeitos. Tanto é que quando o escritor fala a respeito de, vou colocar entre aspas, da teoria, ele cita uma teoria de que a oração gera efeito, por isso, depois ele cita prática. O escritor, ele mostra tudo isso e ele diz que a oração gera efeitos. Aí ele traz um fato, ele traz um caso prático. E ele cita exatamente uma pessoa igual a gente, um ser humano. Ele diz, Elias, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Aí ele vai contar, vou mostrar que a oração tem efeito, tá? Aí ele diz, Elias primeiro orou, e quando ele orou, pediu para que não chovesse. Aí eu digo, não choveu? Não choveu, porque a Bíblia diz, no livro de Reis, que a oração de Elias fez com que não chovesse. Mas a oração, além de fazer com que coisas deixem de acontecer, ela faz também com que coisas voltem a acontecer. Porque o mesmo Elias que orou dizendo, não chove, no mesmo texto diz, e outra vez... Aí você diz, mas eu já orei, fechou, não resolve mais e já acabou, já está decretado. Elias orou e parou de chover, depois ele orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto. Está no versículo de número 18. Então a oração, ela reverte situações que foram geradas. A situação pode ser a mais precária, difícil, complicada. Aí nós já observamos que o escritor já não fala mais sobre enfermidade. Ele já saiu do campo da enfermidade e foi para uma outra situação que requeria resposta de Deus ao pedido do servo do Senhor. Mas a oração não tem que ser feita pelo justo, pastor?
Não me acho muito justo, não. Ou então me acho justo demais e aí eu quero exigir de Deus para dizer para ele que ele precisa me dar, porque afinal de contas é o justo que está falando com ele. Entendeu, Deus? Olha a carteirada. O justo, entendeu? Deus, ei, olhou, viu? Olha o naipe, sabe quem é que está falando contigo? O justo. Aí Deus disse, não. Não. Não é esse tipo de justiça. É a justiça que o próprio Deus identifica em nós. É a justiça que o próprio Deus identifica em nós, como identificou em Jó. E parece que no momento de aflição de Jó, as orações que ele fazia não geravam efeito nenhum. Qual era o efeito que tinha? Jó orava a cada notícia que chegava e após uma notícia ruim, vinha uma parecia que era pior ainda. Aí você diz, aí tem um ditado popular, né? Esse ditado popular persegue, com certeza eu acredito que você já disse pelo menos uma meia dúzia de vezes. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Não, eu transliterei aqui. Na verdade, é exatamente assim o dito popular. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E parece, não que eu estou dizendo aqui que isso seja verdade, mas tem situações que parece que quanto mais a gente ora, mais o negócio estreita. Mais fica apertado. Você diz, quando eu não orava, quando eu não estava orando, as coisas estavam de boa. Mas só foi acordar de madrugada, esse negócio não deixa de me perturbar. Inclusive, eu cito o exemplo aqui, a minha mãe ela tem faz uma campanha de oração com as irmãs da igreja onde meu pai pastoreia, e aí elas fazem uma oração em um horário determinado, durante um período, depois elas mudam o horário, e aí alguém chegou para minha mãe e disse assim, não vejo resultado nenhum dessa campanha de oração de vocês. Não vejo. Não vejo. Cadê? Onde é que está? Não vejo porque assim, fulano, por quem você ora, está assim. Aí começa a citar. Ciclano, por quem você ora, está desse jeito. O outro, a situação está essa. Essa luta você passou, essa outra luta você enfrentou. Cadê o resultado? Cadê o efeito? É perda de tempo, vai dormir, não acorda de madrugada, sei lá, vai fazer outra coisa mais produtiva. Assim diziam os críticos. Assim dizem os críticos. Mas a oração, ela tem um efeito. Toda oração tem um efeito. Pastor, um bom efeito, um mau efeito, tem um efeito. Mas às vezes a oração, que aparentemente é sem efeito, ela parece que engancha, amarra, fica enganchada exatamente aqui, no que o próprio Tiago diz, já no capítulo 4, versículos de 1 a 3. Ele diz, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, e nos vossos membros, nos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tende, diz o escritor. Sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Aí você diz, peço. Mas ele diz, pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal, pedis mal. A gente pede mal? A gente não sabe orar direito? Nós não pedimos direito? Pedir é comigo mesmo, irmão. Pedir é bom demais. De repente dou alguma coisa, não, mas pedir, me dá. É fácil, mas só que o escritor diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. E ele conclui dizendo, para o gastardes em vossos deleites. Porque a oração, ela não pode ser dirigida apenas aos meus próprios deleites, ao meu próprio bem, para atender às minhas necessidades. A oração também tem que ser intercessória, tem que ser em favor do outro. Tanto é que o escritor, ele diz, orai uns pelos outros. A oração, ela precisa ser você orando por mim, parece até o slogan de alguém por aí, e eu orando por você. É este o efeito. É de mão dupla. Pedimos mal quando pedimos só para nós. Pedimos mal quando nós dizemos eu e depois de mim, se tiver outro na fila, eu venho de novo e
recebo de novo, e aí a fila se formou e eu corri, depois que recebi, corri e fiquei na fila de novo, e depois de mim sou eu, e se tiver mais um para mim de novo, e meu, e aí a gente fica nessa. Então isso é pedir mal. Isso é pedir mal, é pedir só para nós. Pedir também para os outros, porque gera não o efeito apenas em nós, mas gera efeito também nos outros. Aí eu refleti da seguinte maneira, estou quase finalizando já. Eu refleti da seguinte maneira. Está entre vós alguém aflito? Aí diz, ore. Irmãos, mas é fácil orar aflito? É fácil orar aflito? Tem momentos que a aflição é tão grande que você nem ora. Nem orar, ora. Você simplesmente dobra o joelho e fica lá, de joelho dobrado. Está tão aflito que no lugar de conversar com Deus, fica conversando consigo mesmo, dizendo, e aí, como é que eu vou resolver? E aí, será que vai dar certo? Meu Pai do céu, ô meu Senhor, misericórdia. Meu Senhor, e depois lembra, estou falando é com Deus. Ô Senhor, me perdoa, estou conversando é com o Senhor, mas agora acabei de conversar comigo. Está tão aflito que confunde, que mistura as coisas. Mas chega em um momento tão grande da aflição, que nós vemos o texto bíblico que diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque para mim tenho por certo, o apóstolo Paulo escreveu, que as aflições deste tempo presente não são para comparar, escreveu aos Romanos no capítulo de número 8, versículo 18. Veja só, ele começa dizendo, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. No versículo 26 ele diz, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Eu não sei orar direito, estou orando todo troncho, todo torto, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós não sabemos pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, é fantástico falar com Deus, porque Deus é o seguinte, Ele interpreta. Interpreta. E Deus também não se convence com palavreado bonito não, tá? Quando a gente ora, às vezes nos cultos, e o microfone não está na nossa mão, a gente tende a fazer aquela oração mais, sabe, aquela oração bem mais, conversando mesmo, assim, no bate-papo com Deus, aquele bate-papo bem de amigo, de alguém que é próximo. Aí o microfone chega na nossa mão e a gente tende a escolher as palavras mais soberano, extraordinário, potente. E aí a gente começa, né? E na oração de joelhos, lá no quarto, a gente diz, Paizinho, ó papai, Abba, Pai. Então, esta oração que nós estamos gemendo, ela é transformada. Irmãos, só dobrar os joelhos e chorar. Já aconteceu com você? Eu acredito que sim. Já aconteceu de você soluçar, faltar o fôlego, uma dor grande num peito, né, como se alguém estivesse apertando o teu peito e você querendo respirar e diz, me acorde, Senhor. Me ajuda, Senhor. Minha alma está para explodir. Aí o Espírito Santo de Deus pega esses gemidos e transforma. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. A oração, ela é respondida. E eu quero usar 3 minutos apenas para contar um caso. Porque de nada adianta só contar para os irmãos e de repente citar casos tão distantes. Aí a gente diz, isso foi Elias, que orou e a oração de Elias foi, se eu sou homem de Deus que desça fogo do céu. Aí você diz, queria fazer essa oração do agora já. E também a oração que fez o profeta Daniel, no capítulo de número 9, a gente vê Daniel, nos versículos 20 a 23, estando eu ainda falando e confessando meus pecados,
confessando os meus pecados e o pecado do povo, a resposta já veio de imediato. Mas às vezes a resposta não vem. E aí, para a gente não imaginar que está tão distante, né? Tiago, Daniel e esses textos todos, Elias, você poderia contar um. Mas eu vou resumir bem breve aqui. Estava eu, certa feita, ministrando, discipulado aos novos convertidos na igreja de onde vim, lá no Piauí, e deixei a minha moto estacionada no pátio da igreja. A moto estava devidamente trancada. E fui ministrar o estudo bíblico aos novos convertidos. O tema daquela noite era oração. Sim, era oração. E enquanto eu conversava com os novos convertidos, eles me indagaram diversas vezes, perguntando como era que eles sabiam que Deus ouvia a oração. Porque eles diziam que, por serem novos convertidos, não sabiam nem como se dirigir a Deus, como era que faziam para orar. Como bem também pediram os discípulos, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Quando eles viram que os discípulos de João eram ensinados a orar, ensina-nos a orar como João também ensinou seus discípulos, ou ensina os seus discípulos, e Jesus vai e orienta-os. E eu disse a eles o seguinte: vamos apresentar a Deus uma situação complexa. Bem, e aconteceu que terminou a ministração do discipulado, eu saí e procurei minha moto, e a moto não estava mais no lugar. Procurei, pensei que eram alguns amigos meus que estavam brincando comigo, que tinham escondido a moto, mas a moto estava devidamente trancada. Se eles tivessem que tirar a moto dali, deveriam ser umas 4 pessoas levando a moto. Mas o veículo desapareceu. E aí eu me dei conta de que o veículo tinha sido levado no pátio da igreja, e de fato foi isso que aconteceu. Alguém entrou no pátio da igreja, embora ali no pátio da igreja tivessem algumas pessoas, mas alguém, como se fosse um visitante na igreja, entrou e sentou na moto, não sei como, cegou todo mundo, é assim que eles fazem, não sei, ninguém viu, e o moço, ou moça, ou moços, não sei, ninguém sabe quem foi, levaram a moto. E eu saí, e os novos convertidos já tinham ido embora. Então eu fiquei ali no pátio, meio que apavorado, aflito. Está entre vós alguém aflito? Ore. Aí eu disse: Senhor. Liguei para minha esposa e disse: estou indo para casa. Vou demorar um pouco que eu estou indo a pé. E ela perguntou: por que eu vim a pé? Cadê a moto? Falei, contei para ela que tinham levado a moto, enfim. Fui para casa e fiquei meio assim desorientado. Confesso aos irmãos, fiquei meio desorientado. Meu Senhor, estava na tua casa, ministrando sobre a oração, ensinando, e aí questionei a Deus. No outro dia, isso era uma terça-feira, no outro dia, quarta-feira, fui para o meu local de trabalho e fui para o ponto de ônibus pegar a condução. No ponto de ônibus, por ser um local de acesso de muita gente ao centro, tinha alguns amigos meus que iam de carro, de moto, passavam e eu pegava aquela velha e boa carona. Então passou uma pessoa num carro e parou, e eu tentei identificar a pessoa buzinou, e eu parei e olhei e reconheci que era a irmã Maria, uma das novas convertidas que estavam na noite do discipulado, aprendendo a palavra. E quando eu me aproximei da irmã Maria, ela vinha com o pai dela. E ela disse o seguinte: o senhor vai para onde? Eu falei: estou indo ao centro, vou para o trabalho. Daí entrei no carro e fomos conversando. Daí ela citou para mim que tinha ouvido falar que tinham levado a minha moto. Quando ela disse isso, meus irmãos, aí eu confesso para vocês, o Espírito de Deus disse o seguinte: eis aí a prova de que eu os ouvirei. Eu falei: não, Senhor, comigo? O Senhor usou essa questão do roubo da moto comigo. A prática vai ser exatamente provando a mim. Aí Deus disse: é exatamente você. Diga agora para esta irmã, para minha serva, para ela orar que a moto vai aparecer. Então, quando eu fiz menção desta palavra para a irmã, antes de eu pronunciar, ela disse: pastor, pois eu vou orar a Deus e sua moto vai aparecer. Aí eu disse: pronto, tudo certo, porque era isso que eu ia pedir à irmã: ore para que a moto apareça. A irmã lembra que ontem à noite eu ensinei sobre orar, os irmãos pediram, como é que a gente sabe que Deus ouve? Eu disse: está aí, uma situação real, aflitiva para o meu coração. Naquela mesma hora veio uma paz e uma tranquilidade muito grande no meu coração, porque Deus disse: é só para isso que tua moto foi levada, não é para outra coisa não. Para o meu nome ser glorificado e provar que eu ouço, que a oração tem efeito.
Tá bom, Senhor, mas comigo e tal. Enfim, estou ensinando. Vai lá, põe o cidadão na prova. E eu fui então, passou o primeiro... Sim, aí o pastor liga para mim à tarde e diz: Edilberto, você prega à noite no culto da vitória. Roubaram a moto na terça, levaram a moto na terça de noite. De manhã eu fui com a irmã de carona, por volta de, sei lá, já era tarde. Aí o pastor disse: você prega no culto da vitória à noite. Eu falei: culto da vitória? Maravilha! Meus irmãos, minha moto foi roubada ontem, glória a Deus. Os irmãos podem glorificar o nome do Senhor, porque eu já não queria mesmo a moto. Então eu fiquei imaginando como é que eu vou construir esse sermão de pregar sobre uma situação adversa que eu passei. E aí vou lá para a Bíblia, vou pregar. E Deus me conduziu por um texto, o tempo não permite destacar aqui como foi que foi a ministração e sobre o que eu falei. Mas enfim, irmãos, passou um dia, 2, 3, passaram vários dias. Meus alunos, eu era professor lá em escolas públicas do estado, e alguns alunos meus, inclusive eu era professor de comunidade, e alguns alunos de comunidade disseram: pastor, nós vamos descobrir quem levou sua moto. Porque eles conheciam todos os becos, todas as vielas, e aí disseram: a gente vai encontrar de uma forma ou de outra. E eu imaginei, Deus vai usar eles. Enfim, mas usar aqueles camaradas de vida desordenada, e eu fiquei naquela expectativa, como é, quando eu sabia que tinha uma moto com característica da minha, eu voava para lá, enfim, fiquei assim, deixei recados e anúncios em todo lugar, sim, mas eu fui registrar o boletim de ocorrência. Chego para registrar o boletim de ocorrência, o delegado diz: sistema está fora, não tem como registrar o boletim de ocorrência. Falei: puxa vida, não tem como registrar o boletim de ocorrência? Aí ele disse: não tem, se você voltar aqui depois, a gente registra o boletim de ocorrência. Tá bom, então vou para casa. Passaram dias. E os dias foram passando. Um dia um aluno meu liga para mim e diz assim: pastor, eu estou aqui no Pernambuco e soube que a polícia pegou uma quadrilha que estava assaltando bancos, relojoarias, enfim, uma quadrilha foi pega aqui. E a quadrilha foi pega com vários carros e motos. Motos. Existem muitas motos. Lá na minha cidade, por exemplo, uma cidade que tem mais moto do que pedestre. Então, quando ele disse isso, meu coração ardeu e veio uma esperança tão grande. Tá aí a moto. Aí ele disse: eu soube, a minha moto era verde, ele disse: eu soube que tem uma moto verde entre as motos que foram recuperadas. E essa moto verde está sem placa, mas o chassi está intacto. Eu falei: e agora? Entrei em contato com um amigo meu, membro de nossa igreja, diácono de nossa igreja, delegado, e ele entra em contato com o delegado da cidade de Araripina, no Pernambuco, e diz: soubemos que tem e tal, assim. Ele disse: tem uma moto aqui, mas não tem placa. Tem como o senhor dizer aí o chassi? Eu vou resumir porque o tempo já foi, disse que eram 3 minutos, já foi com 5. Mas eu vou resumir dizendo para os irmãos. 30 dias depois, eu entrava na rua da minha casa, por volta de meia-noite e meia mais ou menos, montado na moto, buzinando e piscando o farol, e os meus vizinhos aplaudindo. 30 dias depois. Quando eu fui até a delegacia no Pernambuco para recolher a moto, e o rapaz, o delegado, disse assim: mas não tem registro nenhum de furto, de roubo, nada. Aí eu disse: é porque o sistema estava fora. Aí ele disse: rapaz, pois ainda bem, porque se tivesse registrado o boletim de ocorrência, era R$300 para tu tirar. Nem os R$300 eu gastei. Um irmão, um empresário da nossa igreja disse: pastor, eu sei que a tua moto está lá no Pernambuco, tem um carro meu, vazio, carro baú, em destino até a cidade, vou trazer a tua moto, o senhor não vai me dar nada, não vai pagar nada. Aí você sabe como foi que ficou o coração dos novos convertidos quando disseram: Deus ouve mesmo. Deus atende mesmo. Ah, mas 30 dias, enquanto os 30 dias não chegaram, irmãos, enquanto o dia D não chegou, ficaram aquelas dúvidas, sim ou não? Mas foi sim. E eu glorifico a Deus porque a oração feita por um justo pode muito em seus
efeitos. Poderia listar a cura da minha mãe de epilepsia, poderia listar a conversão do meu pai, que era alcoólatra, que hoje é dirigente de igreja há mais de 20 anos, e compartilhar com vocês fruto de oração, de efeito de oração. Aí você diz, tá se achando justo, né, pastor? Não. É para dizer para você que outras pessoas também oraram. Não foi apenas eu que fiz oração. Na verdade, você ora, eu oro, nós oramos, e o efeito da oração é aqui, agora, já, aqui pertinho, ou às vezes é longe, que a gente nem se dá conta de que foi o resultado ou o efeito da oração que nós fizemos. Que Deus nos abençoe. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD.